Irmãos, Cláudio, eu insisti para a gente continuar essa conversa. A gente falou sobre isso ontem e falando sobre o nosso encontro aqui hoje, eu até falei com você, né? Pedi que eu fiz esse empenho, porque eu queria muito continuar a conversa, porque isso está sendo gravado, vai continuar, você pode acessar isso lá no nosso YouTube, se você ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, tudo que a gente compartilha e reparte aqui fica guardado lá, você pode ver mais de uma vez, né? E aí eu queria continuar aquela conversa sobre Romanos, sobre a carta de Paulo aos Romanos, porque a carta de Paulo aos Romanos, ela trata de uma questão muito grave na nossa vida, que é a relação entre o direito e o propósito. E Jesus fala que nos últimos dias, nada vai nos afastar mais do propósito de Deus do que o direito. Muitas vezes você está preocupada na sua casa de que alguma coisa dê errado, porque você está pensando que um errado pode comprometer tudo. E não, nada compromete mais do que um certo fora do seu propósito. Nada torna o nosso coração mais cruel do que você ter certeza de que está certo, mas isso for a seu próprio favor. Então, o filho mais novo, que fez tudo errado, o problema dele foi resolvido rápido. Acabou o dinheiro, foi dando tudo errado, ele foi comer com os porcos. Lá, quando tudo fracassou, ele lembrou que na casa do pai dele, até os empregados eram tratados com justiça. Voltou para casa. Mas o filho mais novo, que nunca saiu de casa e que viveu a ideia de que tudo que ele tinha que fazer na vida era fazer a coisa certa para no fim ser reconhecido, ele não conseguia se relacionar com o pai, não conseguia se relacionar bem com ele e nem com o irmão. Ele virou uma pessoa amargurada. Na verdade, uma pessoa não fica amargurada porque deu errado. Sabia disso? Uma pessoa não desanima porque deu errado. Às vezes você está achando que você desanimou porque deu errado. Não. Quando alguma coisa realmente dá errado na nossa vida, a gente pede ajuda. Mas se na minha vida eu começar a ficar amargurado, desanimado, frustrado, é porque alguma expectativa que eu tinha não foi correspondida. Então, às vezes, o que está prejudicando seu casamento não é porque ele deu errado. É porque em algum lugar as expectativas foram o quê? Frustradas. Às vezes, sua relação com seu filho não está difícil porque ele está fazendo alguma coisa errada. Mas é porque você não consegue ajudar ele, porque você tem que primeiro passar pela sua frustração. E uma pessoa frustrada, magoada, ressentida, porque o outro não está correspondendo à sua expectativa, não vai conseguir ajudar ninguém. E por quê? Porque você não está entregando para a pessoa o crédito que ela tem. Você está entregando para ela a dívida que ela tem com você. Um filho que morreu prematuramente pode gerar em você o quê? A amargura de ter ido embora te devendo alguma coisa. E sabe quem vai ter que pagar a conta desse filho que foi embora prematuramente? Os outros que ficaram aqui. Pagando a conta da sua frustração. Então, às vezes é a frustração de um pai que você queria ter tido e não teve. É a frustração de uma família que você acha que merecia ter tido e não teve. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Por isso que Romanos, toda a carta de Romanos, no começo ele vai dizendo assim, sabe quem tem mérito? Ninguém. Sabe para quem Deus está devendo salário? Ninguém. Sabe para quem Deus está devendo alguma coisa? Ninguém. Deus não é devedor ao homem de coisa alguma. Porque Deus não chamou a gente para uma relação de dívida. Deus chamou a gente para uma relação de dádiva, de espontaneidade e não de pagamento. Quem vive uma relação de pagamento, quem vive uma relação de expectativa não é filho, é escravo.
E às vezes, sem perceber, deixa Deus ministrar algo no nosso coração aqui. Às vezes, sem perceber, você tornou seus filhos escravos da sua expectativa. Como se eles tivessem que pagar para você o seu esforço. O que às vezes a gente define como bom filho? O que a gente define às vezes como padrão de saúde? Muitas vezes nós estamos imprimindo nas pessoas a dívida de corresponder às nossas expectativas, aos nossos padrões. E a gente não consegue conhecer as pessoas na sua verdade para que possamos entregar para elas o que elas não têm, porque elas estão tendo que pagar para nós o que a gente merece. Vou repetir devagar. Às vezes alguém está lá na sua casa tendo que pagar o que você merece. Em vez de ter nascido na casa de alguém que tem para entregar para ela o que ela precisa. Quem que você quer receber na sua casa lá? Alguém que vai te pagar o que você merece? Ou alguém que finalmente pode chegar na sua casa para ter o que você carrega? Amém? Por isso, eu queria ler, para a gente entender o que Paulo está falando lá em Romanos, para a gente entender essa conversa, a figura, deixa Deus ministrar no nosso coração, a figura que Paulo vai usando para construir a carta aos Romanos é Abraão. E é Abraão com Isaac, com Isaú, com Jacó. Então, para a gente entender que nunca foi mérito, Deus vai contando uma história de família onde as frustrações se repetem e não onde as expectativas são satisfeitas. Ele vai contar a história de uma família em crise, que é Abraão, que o primeiro filho dele é quem? Ismael, que vai perseguir o Isaac. E Deus está permitindo isso na vida de Abraão para fazer toda uma desconstrução entre o que é promessa e o que é direito. Depois, na história de Abraão, vai contar a história de Isaú e Jacó. E Deus vai falar assim, gente, eu sempre preferi a relação, nunca o desempenho. E aí, lá em Hebreus, que é uma carta que é a carta que você gosta, né? Porque a carta, Hebreus é a carta que faz a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E o Cláudio ama trazer essa luz, ele gosta de trazer essa luz daquilo que é o historicismo do Velho Testamento e aquilo que é a pedagogia do Novo Testamento. E a carta de Hebreus é que vai fazer essa transição. E aí lá na carta de Hebreus diz assim no capítulo 11, verso 17: pela fé, o mesmo Abraão, quando Deus o colocou à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe houvesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será abençoada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta de entre os mortos. Por que eu quis compartilhar e seguir nessa conversa de Romanos? Porque a gente nunca vai saber conhecer qual é de fato a promessa de Deus em tudo aquilo que Ele colocou na nossa vida, se a gente não estiver disposto a sacrificar o que Ele nos entregou. Rapaz, a gente acha que a bênção está em conseguir salvar o que Deus nos deu. E, na verdade, a bênção só se revela quando a gente está disposto a quê? A sacrificar. Quando a gente finalmente entende que o que faz a diferença na vida não é o controle, é o conhecimento. E às vezes a gente está pedindo a ajuda de Deus para controlar e não pedindo graça de Deus para conhecer.
E aí, no fim, tudo fica dependendo do nosso controle. A empresa fica dependendo do controle, o casamento fica dependendo do controle, os filhos ficam dependendo do controle, tudo. Tudo fica dependendo do nosso erro e do nosso acerto. E aí a gente acha que se acertar, está tudo certo. E quem vive uma vida de erros e acertos, traumatiza os errados e corrompe os certos. Se você continuar vivendo a sua vida achando que tudo na vida é o controle, e se você tiver continuar pedindo a Deus força e capacidade de controlar e de ter as coisas como você sempre planejou, vou te falar uma coisa. Seus descendentes serão traumatizados pelos erros e corrompidos pelos acertos. Nos acertos, eles se tornarão presunçosos e nem Deus vai conseguir ajudar eles. E nos erros, eles se tornarão tão deprimidos que nem Deus vai conseguir tirá-los da morte. Por isso que o mundo hoje está vivendo o dilema entre os deprimidos que tiram a própria vida e os presunçosos que acham que a vida deu certo porque eles fizeram a escolha certa. Sendo que o segredo nunca foi esse. O segredo foi o quê? Conhecer. Deus te deu alguma coisa? Deus te deu uma família? Deus te deu filhos? Deus te deu uma empresa? Deus te deu uma habilidade? Até que ponto você está disposto a sacrificar isso para que os outros conheçam o favor de Deus na sua vida? Ou até que ponto você está obrigando todo mundo, inclusive Deus, a ter que conviver com o seu instinto de preservação e de controle? Por isso que Deus falou assim: Abraão, eu te dei Isaac. Agora você quer conhecer o propósito de Isaac na vida? Vai lá e sacrifica ele. Cláudio, nós não temos desafio maior na nossa vida não, meu irmão. Porque o dia todo, o tempo todo, as pessoas vão dizer assim: peça que Deus ajude você a salvar seu casamento. Faça tudo certo para salvar seus filhos. Acorda de madrugada para salvar sua empresa. Até a igreja. Tem gente aqui na igreja que pensa que o que a gente tem que fazer aqui é para salvar a igreja. Faz a coisa certa, senão você vai perder os membros. Canta uma música boa, senão o povo não presta atenção. Monta um ministério bom, senão o povo não vem. Sabe, amado, vou te falar uma coisa. Quando a sua vida é para salvar o que Deus te deu, você já perdeu o sentido dela. Porque não tem forma mais rápida de perder o propósito da vida do que viver para salvar o que Deus nos deu para sacrificar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, por isso que eu queria voltar no assunto. Porque eu estou vendo gente muito doente. Porque tentando salvar, percebeu que não deu conta. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? E às vezes as pessoas descobrem isso muito tarde. Passaram a vida inteira tentando ter o quê? Controle. Em vez de conhecer o quê? O propósito. A vida inteira. A vida inteira tentando salvar o que na verdade sempre foi feito para quê? Para cumprir o seu propósito. Você quer ter os filhos que Deus te prometeu? Quem aqui quer ter os filhos que Deus te prometeu? Então vai lá na presença de Deus e sacrifica eles. E diga assim: Deus, esses não são os meus filhos, esses são os seus filhos, cuidados por mim. Esse não é o meu casamento e o casamento que eu queria ter. Esse é o casamento que o Senhor me deu para me cuidar dele. Essa não é a minha empresa que eu vou pedir para o Senhor para me ajudar a salvar. Essa é a empresa que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade para eu fazer com que ela cumpra o seu propósito. Glória a Deus, amado. Claro. Essa família
Abraão, Isaac, Jacó, ela nos ensina demais, né? Assim, ela é tão rica, tão cheia de detalhes, né? Quando você fala que eu gosto de Hebreus, de fato, gosto muito de Hebreus, de fato, mexe muito comigo, porque até esses dias nós falamos aqui sobre a carta aos Hebreus. Que é o texto aqui que a gente leu aqui, Hebreus. O hebreu, o judeu, principalmente nesses dias, os dias do primeiro século, era uma pessoa que se enchia de direitos, né? E ao se encher de direitos, não se percebia como quem era desde a eternidade. Então, nessa família de Abraão, Isaac e Jacó, sempre me chamou muito, muito. Nós já conversamos várias vezes sobre isso e sempre tem um detalhe a mais nessa história. Jacó, na cabeça de muitos de vocês que provavelmente vêm de uma longa trajetória cristã, deve ter, assim, lá no seu subconsciente, a palavra Jacó associada a um enganador, muito provavelmente, né? Muito provavelmente, uma boa parte de vocês, inclusive, acha que o nome Jacó é enganador, foram ensinados dessa forma. Isso não é verdade. O nome Jacó é calcanhar. Esse é o nome Jacó. Do mesmo jeito que o nome Esaú é vermelho ou peludo. Porque a língua hebraica, eu não sou um especialista em hebraico, mas do pouco que eu conheço hebraico, eu sei que o hebraico não tem vogal. E aí, a diferença entre uma palavra e outra é simplesmente a entonação. Só a entonação já dá a diferença. Então, a palavra calcanhar... E mais, até eu tenho falado muito sobre isso. O hebraico, quando ele está falando em entonação, é a inflexão também. Então, se você faz uma inflexão de como quem está querendo receber, a palavra é uma coisa. A mesma inflexão como quem está falando para fora, e a palavra é outra. Exato. Então, a palavra calcanhar e trapaceiro são as mesmas letras. A depender da entonação, ela significa uma coisa e outra. Assim como a palavra vermelho e peludo também são iguais. A mesma grafia. A mesma grafia. Só muda a inflexão. Muda a inflexão, muda a entonação, muda... Exatamente. Né? Muda essa coisa. Muito bem. E aí eu sempre falo assim, não, mas Jacó, as pessoas falam, não, mas Jacó é enganador. Aí eu sempre pergunto assim, Jacó enganou quem, quando? Porque no final da primeira etapa da vida dele, o tio dele, Labão, esse sim, um grande enganador que promete uma filha e entrega outra, faz um contrato com ele e entrega outra coisa, esse é um enganador, né? Na verdade, Jacó foi enganado. Exatamente. Quando ele faz um contrato, porque naquela época os casamentos eram contratos, né? Mesmo que fossem verbais, desde que houvesse testemunha. Quando Jacó diz para o sogro, fala, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E aí, na noite de núpcias, o pai coloca a filha mais velha lá. No outro dia, Jacó acorda e fala assim, não foi isso que você combinou? Aí o pai fala assim, o tio fala assim para ele, não tem problema não. Pode ficar com as duas. Eu tenho certeza que você vai trabalhar mais 7 anos por elas. Ele não entrega 7 anos depois, ele entrega no outro dia. Jacó trabalha 20 anos para esse tio e ele fala, você mudou o meu contrato comigo mais de 10 vezes e eu cumpri todos. Jacó não é um enganador, Jacó não tem dificuldade de cumprir contratos, Jacó não tem dificuldade de manter a sua própria palavra. Aí alguém fala assim, não, ele enganou o irmão. Lá atrás, ele não enganou o irmão. O irmão chegou um dia em casa com fome, depois de uma caça mal sucedida, ele chega em casa. Só que aí a gente tem uma imagem de uma casa do tipo assim, era uma barraquinha onde estavam os 2 irmãos, estava lá o pai, Isaac e Rebeca. Não, isso é uma ingenuidade. Era um clã. Mais de 200 pessoas cuidando de mais de 500 animais. Então, chegou o príncipe. Chegou lá o irmão mais velho. Aí ele estava com fome. Chegou aquele que tinha o... Direito, é onde eu quero chegar. Exatamente. Chegou aquele que tinha fome num lugar de muita gente, ele chegou com fome. Vocês acham que ele entraria na casa de qualquer uma das tendas lá e não teria comida? Que ingenuidade. Só que ele viu a comida do irmão, Jacó, e aí o irmão falou assim, me vende, veja, é uma transação comercial, me vende o seu direito de filho mais velho. Vende se quiser. O texto de Hebreus diz que Esaú foi leviano e não prestar atenção no que aquilo significava.
Aí ele fala assim, eu estou morrendo de fome, de que isso vale? Está vendido. É meu prato predileto, porque aí até uma coisa interessante, aí que veio o vermelho, porque muita gente associa o fato de que o prato tinha... A ideia é de que todos os nossos pratos prediletos de alguma forma se parecem conosco. A gente está sempre querendo se alimentar daquilo que de alguma forma diz respeito a gente. E aí alguém pode também dizer assim, não, mas Jacó enganou o pai dele, porque depois ele se disfarçou do irmão para enganar o pai. Veja, leia o texto depois com calma. Aquele foi um teatro produzido pela mãe. Jacó falou, não vou fazer isso. Aí a mãe falou, você vai fazer, eu estou mandando você fazer. Não, não vou fazer. Eu vou ser maldito pelo meu pai ao invés de receber uma bênção. Aí a mãe fala assim, caia sobre mim essa maldição. É para você fazer o que eu estou falando. E ele vai e obedece. Jacó, além de tudo, é um filho obediente. E aí, esse é o ponto. Só que Jacó, como filho mais novo, buscava o direito de filho mais velho. Ele buscou a vida toda. Ao invés de olhar para aquilo que foi dito a respeito dele antes dele nascer. Porque antes dele nascer... O próprio Jacó, presta atenção, amado, o próprio Jacó, que era o filho da promessa, está sendo enganado pela ideia do direito. Isso. Que foi o que aconteceu com Labão. Então, o próprio Jacó se deixa enganar pela mãe, pelo irmão, por ele mesmo, por Labão, que sendo ele filho da promessa, ele também entrou nessa onda de achar que as coisas são pelo direito. Exato. Então você é um filho da promessa que pode estar trabalhando 7 anos pela mulher que você gostaria para descobrir que depois de 7 anos você está tendo a mulher que você não queria. Por isso tem um punhado de gente que divorcia com 7 anos. Porque ele descobre que depois de trabalhar 7 anos, ele tem a mulher que ele não merece. Alguém entendendo o que eu estou falando aqui, amado? É isso. É isso que vai enganando a gente. Deus quer trabalhar com você no campo da promessa e a gente está sempre escorregando para o campo do quê? Do direito. E aí nós somos enganados por nós mesmos, nós somos enganados pela nossa cobiça. Mas aí voltando, no caso de Jacó, ao invés de se apropriar de uma promessa que era de antes dele nascer, de que ele era o filho, ele ficou a vida, ou uma boa parte da vida, buscando o direito de ser. Até o dia, como nós sabemos, em que ele tem um encontro com Deus e o seu nome é mudado. E aí essa mudança, todas as vezes que um nome é mudado na Bíblia, é símbolo de transformação, em todos os sentidos, positivo e negativo. Mas o fato é o seguinte, qual é o novo nome desse homem? Então, como quem diz, seu problema é seu nome? Então, vou te dizer qual é o nome que você tem na eternidade. Qual é o seu nome, Jacó, no livro da vida? O seu problema é a sua hereditariedade, seu problema é a sua história, seus traumas, então vamos mudar isso. Isso. Qual é o seu nome? E aí, esse nome, gente, ele guarda uma profundidade que nós corremos o risco de não perceber. Qual é o nome? Israel. Isra, príncipe, El, Deus. De onde vem El Shaddai, El Olam, El é Deus. Isra, filho, príncipe. E aí eu pergunto mais simples e a gente não percebe. Se Jacó é príncipe com Deus, Deus é o rei. Qual que é a relação de Jacó com Deus? A relação que ele precisava descobrir, que transformaria toda a vida dele, assim como transforma a nossa. É uma relação de filho. E é o nome de Jacó, agora transformado, que dá origem ao nome de Israel. Porque Israel é meu primeiro filho. Essa é a palavra que Deus entrega para Moisés. Diz assim, Moisés, vai lá conversar com o faraó. No fundo, Deus estava falando com Moisés e com o próprio povo, não era com o faraó. O faraó estava aprendendo, mas quem estava aprendendo mesmo era o povo de Deus. Vocês são meus primeiros filhos. Vocês não precisam fazer para. Eu fiz por você antes de vocês nascerem. Amado, isso aqui recebe. Por que o nome dele é príncipe? Porque ele é o primeiro que representa todo um povo. Então você não tem um filho que é seu. Você recebe em casa um filho que é de uma família. Quem é o primeiro representante dessa família? Quem é?
Quem é o príncipe dessa família de príncipes? De quem que o seu filho é irmão? De quem seu filho é irmão e herdeiro? De Jesus, o Cristo, que sendo único, veio a ser o príncipe, o primeiro de muitos irmãos. O problema do Jacó é ele achar que ele era o único. Como é que Deus curou Jacó? Transformando ele como representante de um povo. Porque Israel agora não é. Você não é mais um indivíduo, Jacó. Você é agora o primeiro de todo um povo. Então, o nosso filho, a sua casa, a sua empresa, não representa o buraco da minha carência. Representa a fidelidade de Deus com a nossa história. Então, se você fizer alguém da sua casa pensar que depende do seu sucesso, depende do seu dinheiro, depende da sua capacidade, depende da sua expectativa de futuro, você está amaldiçoando aquela pessoa à orfandade. Você está ensinando ele a depender de Deus, sem saber que ele tem um pai. Você está condenando a sua família inteira à orfandade, a depender do serviço de alguém. Que era a grande crise de quem? Do Jacó. A relação dele com o pai dele. Uma relação que interrompia. Uma relação que foi quebrada no seu senso de quê? De eternidade. Porque foi substituída pela ideia do quê? Do direito. Então o que pode estar fazendo a sua família, você, todo mundo à sua volta, não perceber a sua eternidade? O seu direito de futuro. E sabe o que o seu direito de futuro vai produzir para toda a sua casa? Dívidas do passado. E aí você vai ter um povo inteiro pagando as contas de um passado mal resolvido. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui essa manhã, amado? Então, presta atenção. Às vezes você está com medo de que um filho seu se envolva com um bandido, um viciado. E vou te falar uma coisa. Sabe por que muitas vezes nossa família fica à mercê dessas coisas? Porque elas estão sendo 24 horas por dia ensinadas a quê? A defender o seu direito. Direito à felicidade, direito à proteção, direito à comida. Como é que o diabo veio tentar Jesus no deserto? Direito à comida, direito a futuro e direito à proteção. E Jesus fala, sabe o que pode esfriar o amor do seu coração? É o seu direito a ser feliz, que você está trabalhando tanto por ele. Em vez de trabalhar para revelar o seu propósito. Trabalhando pelo direito de ser um indivíduo feliz, você está comprometendo o propósito de ser primeiro entre muitos irmãos. Por isso que amar o próximo não é amar o perto. Amar o próximo é amar aquele que vem depois de você, quando você renuncia o seu direito. Quem vem depois de você, quando viu você fazendo a sua oferta? Quem vem? Quem nasceu do seu sacrifício? E quem é refém do seu direito? E às vezes sua família inteira está pagando a conta do seu direito de felicidade, em vez de ser o fruto do seu sacrifício. Porque às vezes você acha que está se sacrificando pela família. Não. Muita gente aqui não está sacrificando pela família. Está pagando a conta do seu direito. E no fim a família toda deve essa conta. Porque nunca foi um sacrifício. Sempre foi uma conta sendo paga. Para no fim ter o quê? O direito. O direito ao futuro que eu mereço, à família que eu mereço, ao casamento que eu mereço, à empresa que eu mereço, e quer que eu diga mais? À igreja que eu mereço.
E ai da minha família se não me der o que eu mereço. Ai da igreja se não me der o que eu mereço. Ai da empresa se não me der o que eu mereço. E ai dos meus filhos se não me der o que eu mereço. Cuidado. Porque não é a maldade que está fazendo o amor se esfriar. É o direito. Por isso que Jesus diz que é o direito que está fazendo o amor se esfriar de todos os corações. E é por isso que, concluindo, Tiago diz: ninguém é tentado nem pelo diabo. Se você foi tentado em alguma coisa, não ponha a culpa no capeta. O capeta não é o tentador. Sabe o que ele é? O mentiroso. Aí ele conta uma mentira para a gente acredita na mentira dele, mas no fundo a gente é tentado pelo próprio direito. Porque se ele fosse o tentador, quem estaria lá sendo condenado? Então não teria condenação para ninguém, velho. Afinal de contas, foi ele que me tentou. Mas lá no fim, se a gente estiver na presença de Deus para prestar contas, nós não vamos poder pôr a culpa no diabo. Você não vai poder pôr a culpa na prostituta. Você não vai poder pôr a culpa num patrão ruim. Você não vai poder pôr a culpa numa mulher que não presta. Você não vai poder pôr a culpa num marido que não funciona. Você não vai poder pôr a culpa num filho que deu errado. Você não vai poder pôr a culpa em ninguém. Sabe por que nós não vamos poder pôr a culpa em ninguém? Porque no fim, nossas decisões foram tomadas em cima do quê? Do nosso direito. Por isso que cada um dará conta de si mesmo. Você não vai poder explicar a sua vida difícil. Você não vai poder falar que não está tendo tempo para gastar com Deus, porque seu casamento é complicado. Você não vai poder falar que a sua vida está ruim, porque o seu marido é isso, sua mulher é aquilo, seus filhos são aquilo outro, ou porque você trabalha num lugar que não presta. Sabe por quê? Porque no fim, sabe quem está tentando a gente? Nossa própria cobiça. Nossa ideia de que no fim, se eu fizer a coisa certa, eu vou merecer. E Deus chamou você e a mim para sermos o quê? Essa família, esse povo, que Jesus é o príncipe. E onde na família de Jesus só tem o quê? Príncipes. Porque só tem primeiros. Só tem principais. Você não é a consequência de nada. Você é o fruto de um sacrifício que Jesus fez para que você continue sendo o primeiro a fazer o quê? O sacrifício. Você sabe que eu entendo que essa é a transformação de Jacó, porque a cisão entre os dois irmãos gêmeos fica muito clara, né? O mais velho, embora sejam gêmeos, né? O Esaú quer matar o Jacó. E aí eles se encontram. Eu tenho comigo que essa é uma das cenas mais lindas de toda a Bíblia. O dia em que Jacó se propõe a encontrar o irmão, correndo risco de vida, coloca todos os seus bens e todas as pessoas à parte. Muita gente acha que ele está colocando na frente, e ele passa à frente, se dobra diante do irmão, fala assim: vê a tua face, vê o teu rosto, enxergar a própria face de Deus. Ou seja, ele enxergou o irmão. E aí, ele agora pode, inclusive, enterrar o pai, porque no enterro do Abraão, estão lá, no enterro de Isaac, estão lá os dois juntos, e a partir dali eles não se separam mais. E a expressão que Jacó usa é muito forte, na minha opinião, porque Esaú fala assim para ele: vamos comigo, deixa a minha turma cuidar aí da sua turma e você vem comigo. Ele falou: não, eu vou. Essa frase eu acho muito forte. Ele falou: não, eu vou no pasto das mulheres, das crianças e dos animais, porque agora eu entendi o sentido da vida. Eu agora entro no ritmo da vida, porque eu agora sei quem eu sou e sei quem você é. E eu não tenho uma culpa para resolver com você. Eu não tenho mais culpa. Não estou fazendo isso por culpa. E quando você para de fazer por culpa, você pode ir no pasto das mulheres, das crianças e dos animais. Mas a culpa está fazendo com que tudo isso tenha que ir no nosso passo.
Aí as crianças têm que ir no seu passo, as mulheres têm que ir no seu passo, até os animais da sua casa têm que ir no seu passo. É o que está acontecendo. Amém, amados? Então isso é para libertar. Isso é para trazer cura. Para que a gente volte a ser primeiro. Para que a gente não seja consequência do que a vida está apresentando. Mas que a gente tenha a primazia, a primogenitura da promessa, do entendimento, da paz, da alegria. Glória a Deus. Para que você não esteja aqui se desdobrando com Deus aí, doido, pagando alguma coisa para ver se Deus finalmente abençoa a sua casa, porque não é nada disso, não é o controle, é o conhecimento. Amém, amados? Agora, eu não vou conseguir conhecer isso se eu não tiver disposição de sacrificar, de devolver isso ao seu verdadeiro propósito. Então, tudo que Deus te deu, devolva ao seu verdadeiro propósito. Porque se você achar que foi porque Deus te deu, você tem que gastar o resto da vida agora tentando salvar, você está matando o propósito disso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração, ora por nós aí. Amém. Abençoa a nossa vida, tempo maravilhoso. Amém. Eu estou muito alegre de poder compartilhar isso. Hoje de manhã eu estava compartilhando com um irmão sobre a nossa experiência lá em casa. A nossa relação, minha e da Lana, foi construída de uma forma assim muito singular. Eu nasci logo depois de um aborto de 7 meses. Minha mãe já estava com 7 meses e tanto de gravidez e abortou. Foi um aborto dramático, que envolve todo aquele tratamento clínico de limpar, de aquelas curetagens, aquelas coisas. E aí, pouco tempo depois, menos de 3 meses, ela estava grávida de mim. O improvável. Então, quando alguém vem falar comigo de uma gravidez interrompida, eu não consigo ficar triste, eu só consigo falar de esperança. Porque para eu lamentar uma gravidez interrompida, eu teria que rasgar minha vida. Então, eu entendo que eu sou filho de uma gravidez de 19 meses. E que lá na eternidade eu vou encontrar um irmão que Deus diz que é mais bem-aventurado que todo mundo. Sabe qual é o ser humano mais bem-aventurado que todo mundo? É aquele que nem foi parido. Ele só foi formado, porque ele já é uma pessoa nascida, mas ele vai para a eternidade sem ter que passar por essas bagaças, tudo que a gente passa aqui. Então, se pai tivesse juízo, mesmo pedia para Deus ir engravidando nós, e faltando assim uns 3 dias para nascer, já ia para o céu direto, sem ter que frequentar a escola, bem, fazer obturação de dente, nada. Tomar bezetacil, meu Deus do céu. Eu descobri a duras penas que eu era alérgico à penicilina. Amém. Aí vou casar com uma mulher que um dia eu quis ganhar ela, e foi no exato dia que eu fiz tudo para ganhar, que eu consegui acertar todas para perder. Tudo que eu fiz para ganhar a Lana foi gol contra. Irmão, eu consegui fazer gol contra do meu gol. Aliás, do gol do adversário eu fiz um gol contra. Eu estava lá no gol do outro, eu estava sem goleiro. E eu consegui chutar para trás e fazer um gol contra. Errei todas naquela noite. A Lana casou logo depois. E eu, sabendo que ela estava casada, um dia vi ela na rua, falei assim, se essa mulher, de longe, um dia ficar viúva, eu caso com ela. Aí eu repreendi, falei, é Satanás, é capeta, eu nunca vou casar com a mulher que já foi casada com outro homem.
Esse era o meu preconceito. Pouco tempo depois, a Alana estava viúva de uma viuvez sem diagnóstico, amados. Sabe qual era o diagnóstico que o Lindomar tinha naquele domingo de novembro, 5 horas da tarde? O diagnóstico do Lindomar é que ele ia viver para sempre, ver o filho dele, John Lennon, crescer e ser feliz, porque o cara era coco, não bebia, não fumava, não pitava maconha, coco, trabalhador. Um deus grego deixou uma mulher viúva com um filho de 3 anos. E 6 meses depois, o John Lennon morreu. Numa sexta-feira, 5:30 da tarde, sem nenhum diagnóstico, para completar 3 anos. E menos de 2 anos depois, 2 anos, eu e a Alana estavam casados. Dizer que alguma coisa deu errado seria dizer que a minha vida tinha que ser rasgada quando a minha mãe abortou aos 7 meses. E seria dizer que hoje o João, que está dormindo lá em casa, hoje de manhã, que eu tive a graça de ver ele hoje quando eu acordei, porque eles estavam lá visitando a gente, eu teria que pegar o João e rasgar em pedaços para dizer que alguma coisa deu errada na vida dela. A gente só descobriu ao longo dessa história que a gente nunca teve o quê? O controle. Nunca foi para satisfazer nossos direitos, mas foi para sacrificar o direito para conhecer a vontade. Glória a Deus, amados. Nós queremos profetizar liberdade aqui essa manhã. Todas as famílias. Você quer orar? Vamos orar? Eu tinha falado com o Cláudio, mas acho que você podia orar para nós. Não, vem cá, vem cá. Não, mas eu acho que tem tudo a ver. Não tem problema, aqui tudo é provisório. Ora por nós. Sim, eu quero orar por mim, quero orar por nós. A gente escuta essas palavras tão desafiadoras, tão profundas, assim, parece que a gente não vai conseguir, né, gente? Mas eu quero dizer que nós vamos, porque está escrito que tudo que a gente orar em concordância no nome de Jesus, a gente vai sendo transformados, renovados no entendimento, na forma de conduzir, né? E sabe quando eu estava orando assim, ali no tempo do louvor, o Raul ministrando a ele toda a glória, o Senhor me lembrou daquela imagem do propiciatório ali em cima da arca, aqueles anjos de ouro, aquela coisa, aquele movimento, e a palavra de Deus descreve, e eu acho que é nesse lugar que eu quero orar, para que eu e você perceba que nós precisamos sustentar a nossa vida espiritual. É olhando para o outro. Se eu olhar para mim, a barriga vai roncar, os desejos vão crescer, e a gente vai falar aquilo que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está ali. É fácil de fazer. Eu queria orar nessa manhã com você aqui, Paulo Júnior. Vem aqui. Acho que vamos fazer essa cena profética aqui, do propiciatório. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Descreve. Os querubins no propiciatório, feitos de uma mesma substância. Os dois eram feitos do mesmo ouro, mas apesar de serem feitos da mesma substância, eles estavam em posições absolutamente extremas. Às vezes é por isso que você não entende porque que a sua relação é tão tensa. Porque a gente só precisa ter certeza que é feito da mesma matéria, mas que apesar de ser feito da mesma matéria, nós estamos colocados em posições extremamente diferentes. Casamento não é para causar conforto. Casamento é para causar estresse e tensão com segurança. Você quer ter um casamento confortável, casa com alguém igual a você. Você quer ter um casamento frutífero, casa com alguém totalmente diferente, feito da mesma substância. E por isso mesmo, já que eles estão em posições extremas, aquilo que representa o espírito deles, as asas, estão projetadas uma para o outro. E às vezes o nosso esforço espiritual não vai ser como quem está abraçado.
como a gente gostaria. Mas vai ser um esforço tão extremo que você vai tocar com a pontinha, mas vai tocar. Amém? Nossa realidade espiritual se toca. E aí o segredo é que a gente olha um para o outro e para a promessa sobre a qual nós estamos fundamentados. Amém. Não tem nada mais burro do que brigar comigo mesmo, né, gente? Ele sou eu, ele sou... Entende o que eu estou falando, meninas? Entende o que eu estou falando? Se eu olho para ele, entendo que eu sou nele, ele é em mim. Deus fala que a Bíblia nos deixou essa imagem tão maravilhosa, porque a palavra de Deus diz que quando é assim, o Senhor vem e fala. Irmãos, ninguém vai te convencer. Você não vai convencer seu marido, você não vai convencer seus filhos, ele não vai. Sabe quem nos convence? A verdade e a justiça. Então, espiritualmente, nós precisamos estar nessa posição, onde Deus vem no nosso meio e fala, porque Ele falando, a gente vai ter a esperança de ser transformado à imagem e semelhança dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero declarar sobre cada um de nós a doce presença do Teu Espírito. Fala conosco nessa manhã, continue nos convencendo de que não tem sentido nenhum. Nós somos forjados da mesma essência. O Senhor nos constituiu seus filhos. Não há lugar para gritaria, para contenda, para murmuração, para fofoca, para palavra que fragmenta, que, oh Deus, faz como o Senhor tem feito na minha vida. Faz, Senhor, como o Senhor tem feito na vida do Paulo Júnior. Vai mesmo, Senhor, nos convencendo. E nessa manhã, mais uma vez, o Senhor nos convenceu da nossa fragilidade, da nossa incapacidade. Mas o amor que o Senhor tem derramado sobre nós, o amor que nós temos sido salvos por Ele, tem nos inspirado e tem nos dado esperança. E eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja habitando ricamente na minha mente e na mente dos meus irmãos, habitando ricamente no meu coração, até a consumação de todas as coisas. E eu declaro, ó Deus, que o Senhor é aquele que disse que o Teu Espírito Santo há de nos assistir. Que a gente comece essa semana, ó Deus, sendo lembrados que o Teu Espírito há de nos assistir em todas as nossas limitações. Em nome de Jesus. Família, eu queria te dar a oportunidade. Regi, projeta o nosso Pix aqui. Eu queria te dar a oportunidade de você compreender que você pode fazer parte, amém? Desse desafio financeiro. Nós temos compromissos assumidos e nós precisamos compreender o privilégio de sermos fiéis aos nossos compromissos, amém? No nome de Jesus. Tá aí? Um convite a todos vocês, reforçando, a gente fez esse convite na semana passada, quero fazer novamente. No último final de semana do mês de março, agora na Semana Santa, nós temos o principal encontro da família Sal da Terra do Brasil, que acontece ao mesmo tempo em Goiânia e Uberlândia, com transmissões lá e cá. Então nós vamos ter pessoas daqui transmitindo para lá, ao mesmo tempo também para São Paulo, para o Nordeste, para Florianópolis, mas também gente de lá transmitindo para cá, num movimento simultâneo muito legal. Mas mais importante, o encontro da família. Então eu queria te convidar, que você coloque na sua agenda aí, esse é o momento de conferir os nossos espíritos, daí a expressão, conferência. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.